Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as últimas notícias do dia do Mengão Queridão, para a gente poder finalizar esse dia de trabalhos do Flamengo hoje às 19 horas. Nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês que o Rodolfo Landim tá entre a cruz e a caldeirinha. O bicho vai pegar do lado dele e ele nem tá sabendo que vai pegar, hein? Tá achando que as coisas vão se normalizar com esses jogos no Maracanã? Não é o que a torcida está planejando. Vou mostrar para vocês o que a torcida está planejando para amanhã no Maracanã e o negócio não vai ser fácil para o Rodolfo Landim. Nem para ele, nem para o Marcos Braz, nem para o Bruno Spindel, nem para o grupo de jogadores, muito menos para o técnico Paulo Souza. O Jorge Nicola ainda trouxe a notícia que falou com o empresário do Jorge Jesus aqui no Brasil e que ele disse para ele que o Jesus só não fechou com o Fenerbahçe porque está esperando o Mengão Queridão e vai esperar até o princípio de junho. Quer pressão maior do que essa em cima do treinador Paulo Souza? Agora, a verdade seja dita, se o time estivesse jogando o mínimo possível, ele não estaria sofrendo essa pressão. O problema é que o time não convence nem quando vence. Aí a torcida está insatisfeitíssima, com razão. Daqui a meia horinha vai rolar um tuitaço com volta JJ ou volta Jorge Jesus. Lá no Twitter a galera tá se organizando para fazer um tuitaço, para fazer barulho na cabeça do Rodolfo Landim. Tá até rolando nas redes sociais um texto dizendo que o Rodolfo Landim conversou com o Marcos Braz e teria dito o seguinte: deixa eu aumentar os preços dos ingressos da Libertadores e da Copa do Brasil para ver se o torcedor vai ficar me enchendo a paciência por causa do Jorge Jesus. Eu não tenho como checar a veracidade desse texto, seria até perda de tempo perguntar para o Rodolfo Landim se é verídico, porque obviamente ele negaria. Mas é claro que para o Rodolfo Landim não seria interessante aumentar o preço da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele não só não evitaria os processos dos protestos, como também fariam outros protestos pelo aumento dos ingressos. Então não faz sentido nenhum. Qualquer rubro-negro assim que parar um minutinho para raciocinar sabe que esse diálogo não é verídico, que isso não é uma coisa que aconteceu, porque seria dar um tiro no próprio pé. Aliás, o que eles entendem de tiro no próprio pé é uma maravilha, né? Já deve estar com os pés todos escalejados. Dar mais um tiro com essa situação seria um absurdo. Então deve ser muito fake news essa notícia que está rolando. Eu não consigo pensar num jeito do Rodolfo Landim ser mais leviano do que vazando ou falando com o Marcos Braz algo neste sentido. É bem verdade que o problema do Jorge Jesus com eles é que se o Mister vier e arrumar a casa, eles vão ser estampados como incompetentes. Mas isso a gente já falou no último vídeo que a gente gravou. Eu quero falar aqui de coisas novas com vocês. Mas antes da gente comentar sobre o estado do gramado do Maracanã, amanhã é a volta do Flamengo no Maraca, depois de quase um mês sem Maracanã por causa do estado do gramado. Antes de eu falar do que a torcida está planejando para o Rodolfo Landim, para o Marcos Braz lá no Maracanã, antes de eu avisar vocês sobre a situação da Universidade Católica, tem uma situação diferente da Universidade Católica aí para a gente poder conversar também. Eu quero falar sobre o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball nós podemos ver os highlights dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, assistir os gols, assistir os melhores momentos. Isso se a gente tiver melhores momentos para assistir, que o negócio tá feio, né? Mas enfim, tá tudo lá no OneFootball. Além de ter também notícias sobre o Mengão Queridão. Tem para iOS e Android e o aplicativo é de graça. O link tá aqui na descrição do vídeo. Baixa agora pro OneFootball saber da força do nosso canal e a gente não perder esse patrocinador aqui. Valeu, galera? Bom, vamos começar a falar de Mengão Queridão agora. Mengão Queridão joga amanhã contra a equipe do Universidade Católica. A Universidade Católica está numa situação muito complicada nessa Libertadores da América, com apenas 4 pontos e na terceira colocação, atrás de Flamengo com 10 e do Tadieres com 7. Os caras precisam amanhã vencer o Flamengo, torcer por um tropeço ali da equipe do Tadieres frente ao Sporting Cristal, que é uma coisa bem complicada de acontecer, e ir para o último jogo para vencer o Tadieres. Aí talvez eles tenham chance. Se o Tadieres vencer amanhã, a equipe da Universidade Católica tem que nos vencer por um bom saldo de gols para poder vencer a equipe do Tadieres na última rodada e impor um saldo de gols diferente. A diferença dos dois
não é muito grande hoje não. Tadieres tem 0 e eles têm -1. Só que o Tadieres vai pegar o saco de pancadas do grupo, que é o Sporting Cristal. Deve vencer e deve fazer pelo menos uns 2 golzinhos lá. E aí a Universidade Católica precisa muito do resultado. Se o Flamengo pontuar amanhã, ou seja, empate ou vitória, o Flamengo já estará classificado para as oitavas de final da Libertadores. Se o Flamengo vencer a equipe da Universidade Católica, já era para a Universidade Católica chance 0 de se classificar, a menos que o Tadieres perca para a equipe do Sporting Cristal, que não ganhou de ninguém até agora. O Sporting Cristal tem um pontinho só, conseguido no empate na 4ª rodada contra a equipe da Universidade Católica. Eles não venceram ninguém, são 3 derrotas e um empate. Se o Tadieres conseguir a proeza de perder para o Sporting Cristal, dá uma embolada no grupo ali na última rodada, com chances fervorosas da Universidade Católica, mesmo que ela perca para o Flamengo hoje, porque eles têm 4 pontos. Se o Tadieres perder, na última rodada, eles lutam entre eles para ver quem vai se classificar. Uma situação muito complicada a da Universidade Católica. A gente não tem nada com isso. A Universidade Católica é muito inferior à equipe do Flamengo. O Flamengo tem que chegar lá e passar o rodo nos caras. Agora, se o Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel estão esperando vida mansa amanhã no Maracanã, não terão. Espia só essas imagens que vai aparecer na telinha de vocês aí. Essas são placas que a torcida do Flamengo está preparando para poder mostrar para o Rodolfo Landim, mostrar para o Marcos Braz lá no Maracanã. Essas placas serão erguidas antes do jogo, durante o jogo, no intervalo do primeiro e do segundo tempo, enfim, se permitirem esses caras ficarem com as placas, né? Porque agora tem uma moda que a arbitragem vai lá e pede para recolher as placas, ou então o jogo não começa. A gente já viu várias placas de protestos no estádio, faixa, que os caras mandam retirar. De qualquer forma, tá aí o registro, a torcida não está satisfeita, não basta apenas vencer, tem que convencer, e a nação rubro-negra hoje, ela está convencida de que o técnico Paulo Souza não é o técnico ideal para o Flamengo. E como eu estou falando para vocês, a equipe da Universidade Católica é bem inferior à nossa, né? No primeiro jogo nós vencemos por 3-2 lá no Chile, e naquele jogo eles tinham acabado de mandar embora o treinador deles, e o Rodrigo Valenzuela era quem estava à frente da equipe. Pois bem, agora os caras já contrataram um técnico novo. E é um velho conhecido da nação rubro-negra. Trata-se de Ariel Roland. Onde que o Ariel Roland é um velho conhecido nosso, nação? 2017, Maracanã, final da Sul-Americana, Independiente de Avellaneda. Ele era o treinador do Independiente de Avellaneda, que ganhou da gente a final da Sul-Americana lá no Maracanã. Então é um velho conhecido nosso. A nação rubro-negra já pediu ele como treinador do Mengão Queridão e agora é ele quem treina a equipe da Universidade Católica. Só que ele não viajou para o Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí imagens da delegação viajando para o Rio de Janeiro e nesse embarque o Ariel Roland não está. Novamente a equipe será comandada pelo técnico Rodrigo Valenzuela, porque nos testes antes de embarcar para o Brasil, o Ariel Roland testou positivo para aquela doencinha, né, que a gente já conhece faz tempo. Então ele não veio ao Brasil e a Universidade Católica, que precisava muito do seu comandante à beira de campo, terá que se contentar com o inexperiente Rodrigo Valenzuela. Obviamente que eles vão se comunicar através de rádio, vão se comunicar, de rádio é sacanagem, né? Que eles vão se comunicar através de celular, que ele vai fazer exatamente aquilo que o Ariel Roland pedir para ele fazer, mas ainda assim ter o Ariel à beira do gramado faz uma diferença pra caraca, diferença essa que os caras não terão amanhã. Agora, tem uma coisa que o Flamengo precisa ser diferente amanhã. O GE publicou um estudo sobre os erros individuais do Flamengo. Olha só os gols sofridos com erros individuais por cada clube. O Mengão Queridão tem 14 gols com erros individuais sofridos. Depois vem o Curitiba com 9, Cuiabá com 8, Avaí com 7, São Paulo com meia dúzia, Atlético do Paraná com 5, assim como o Atlético Goianiense, assim como o Botafogo, o Goiás e o Juventude. O América Mineiro tem menos erros com falhas individuais do que nós, apenas 4. Fluminense e Internacional também. Fortaleza com 3 falhas, assim como o Santos. Atlético Mineiro, Bragantino e Palmeiras, 2 falhas individuais só, que inveja. Ceará e Corinthians, apenas 1 falha, não é à toa que o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, que inveja. Gols sofridos com falha, foram 10 do Flamengo. Gols contra, 4.
Gols sofridos com frango, 0. É porque o espião tático do GE quis dar uma maciada pro goleiro Hugo, né? Porque para mim foi um frango aquele gol do Ceará. Então deveria estar contando ali um frango. Deveriam ser 9 gols sofridos com falha, 4 gols contras e 1 gol sofridos com frango. Vocês acham que aquele gol que o Hugo levou foi um frango? Ou vocês acham que não, que aquilo acontece, a vida é assim e tome bola? Eu acho que foi frango. Coloca aqui nos comentários se vocês acham que foi frango. Aliás, o Hugo vai estar amanhã defendendo a meta rubro-negra, porque o Diego Alves, mesmo fazendo a campanha para voltar, o técnico Paulo Souza disse não quero saber de Diego Alves. A parada agora é o Hugo e o Santos. Não tem o Santos, é o Hugo, vai ser pau pra toda a obra, vai jogar Libertadores, vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Campeonato Brasileiro. Se falhar, falhou, eu confio no Hugo. Palavras do técnico Paulo Souza, tá? Ele que confia no Hugo. Eu já confiei um dia no Hugo, hoje não mais, tá? O Curitiba teve 5 gols sofridos por falha, 1 gol contra e 3 gols sofridos com frango. Adivinha quem é o goleiro do Curitiba? Eu vou dar um tempinho pra vocês pensarem aí. Já descobriram quem que é o goleiro do Curitiba? Pois é, Alex Muralha, ex-goleiro do Mengão Queridão, lá em 2017, quando a gente perdeu para o Independente de Avejaneda, que era do Ariel Roland, que amanhã não vai estar no banco de reservas, mas é o treinador da Universidade Católica. 3 frangos, é o recordista de frangos nesse Campeonato Brasileiro, o nosso queridíssimo Alex Muralha. O Cuiabá tem 6 gols sofridos com falhas, 2 gols contras, aliás, os gols contras também do Flamengo é uma enormidade, né? 4 gols contras nessa temporada é uma coisa assim, de outro mundo. Vai gostar de fazer gol contra assim, lá no Ninho do Urubu. É impressionante. O Flamengo tem que reduzir essas falhas individuais. E o que pode levar às falhas individuais? Pode ser mau treinamento, um treinamento ruim, pode levar a falhas individuais. Por quê? Se o jogador não entende o posicionamento, não entende onde é que tem que ficar, quem ele vai marcar, se ele marca individual, se ele marca por zona, o posicionamento, a marcação do posicionamento, numa cobrança de falta, numa cobrança de escanteio, num contra-ataque, se ele não sabe onde é que ele tá, quem que ele tem que cobrir, para onde que ele tem que ir, isso leva a falhas individuais. Outras coisas que levam a falhas individuais também é a preparação física. Se o jogador estiver muito cansado, cognitivamente ele para de raciocinar direito e comete erros bobos. E esses erros bobos podem levar a falhas, podem levar a gols. Outro detalhe também é a mudança muito frequente de posicionamento dos jogadores. Uma hora o time do Flamengo joga com 3 zagueiros, com o Davi Luiz centralizado, o Felipe Luiz na esquerda e o Fabrício Bruno na direita. Outra hora joga com o Davi Luiz pela direita, o Léo Pereira centralizado, o Felipe Luiz na esquerda. Outra hora joga com o Rodrigo Caio, com o Davi Luiz e com o Felipe Luiz. Outra hora com o Ilharão, ou seja, todas as formações que vocês imaginarem, o nosso treinador já testou, o nosso treinador já botou a campo. A cabeça do jogador também fica complicado. O Arão uma hora é cabeça de área, a outra hora é atacante, a outra hora ele é zagueiro de novo. Então, prejudica muito todos esses fatores para a gente ter esse número de falhas. Os gols contra também. Nitidamente os jogadores não fazem ideia do posicionamento deles em campo, nem se eles estão com cobertura, sem cobertura. Há uma falta de diálogo dos goleiros rubro-negros. O único goleiro no Flamengo com capacidade para falar, para trabalhar com a zaga, é o Diego Alves. Hugo Souza e Santos são calados, quase mudos dentro de campo. Então o posicionamento dos zagueiros, dos volantes, do sistema defensivo, fica só na intuição do jogador. E se ele não tiver tempo de dar uma olhada para trás, de saber se tem ou não cobertura, ele vai cortar, ele vai tentar cortar, porque ele não sabe, se ele não corta o cruzamento, quem que vai estar chegando atrás. Daí ele tenta cortar e a bola acaba entrando, ou desvia nele e entra pro gol, enfim. Isso tudo são falhas que eu, Fabrício Lopes, enxergo de treinamento. Daí você que está aí do outro lado pode incrementar essa fala minha aqui e colocar nos comentários ou aqui no chat o que vocês acham que leva os jogadores do Flamengo a realizar tantos gols contras como nunca antes na história recente do Flamengo, o Flamengo havia cometido. Desde Jorge Jesus, passando por Domenech Torrent, passando por Rogério Ceni, por Renato Gaúcho, o Flamengo não cometia tantos gols contras assim num começo de temporada como foi agora. E aí, para dificultar um pouquinho a vida do Mengão Queridão, espia só como é que estava o estádio do Maracanã. Olha essa quantidade de gelo. Isso foi hoje à tarde, galera. Olha só, vendo a imagem mais de longe, dá pra gente perceber a quantidade de gelo que caiu no Maracanã. Isso daí é chuva de granizo, né? Minha filha fala muito, papai, tá chovendo granito. Mas, na verdade, é chuva de granizo, né? E caiu no Maracanã. E isso
não impede, não é ruim nem um pouquinho pro gramado, porque o gramado de inverno acabou de chegar. Deve ser até bom pro gramado de inverno ter um pouquinho de gelo nele, né? Mas o grande problema é para amanhã. Eu consultei a previsão do tempo pro horário do jogo de amanhã e a previsão do tempo é de chuva com possibilidade de granizo. Eu não me recordo de ver um jogo de futebol que tinha chovido granizo. Vocês se lembram aí da última vez que você assistiu um jogo de futebol que choveu granizo? Coloca aqui nos comentários, eu não me lembro, eu não sei nem opinar se a chuteira dos caras vai escorregar mais, se vai escorregar menos, se o gramado vai ficar melhor, se vai ficar pior, enfim. Eu não sei nem opinar se na hora do jogo estiver chovendo granizo, para ficar como ficou nessa imagem aqui, olha, tudo branquinho ali, se isso atrapalha. Eu já vi jogo com neve lá na Europa, né? Nesses jogos aí de Champions League, quando os caras vão jogar lá no leste europeu, de vez em quando a gente vê neve, esses troços, e às vezes tem até que parar para dar uma garibaldada ali na neve e tudo mais, mas gelo, granizo, né, melhor dizendo, eu não me recordo de ver. Se você se recorda, coloca aqui nos comentários, por favor. Nação, o Flamengo fechou um novo patrocinador, mas não é um patrocinador milionário, daqueles de colocar na camisa nem nada não. O Flamengo fechou o patrocínio com um pessoal que fornece água. E eles vão fornecer água para todas as divisões esportivas do Flamengo, na Gávea e no Ninho do Urubu. A boa notícia, não incrementa muito na questão financeira do clube, acrescendo um pouquinho, mas é o fornecimento de água, é o Flamengo mais uma vez aí conseguindo mais patrocinadores. Obviamente, mais patrocinadores por conta da sua imensa e magnética torcida, que compra tudo que o Flamengo anunciar, porque é engajada pelo amor ao clube. Há 6 dias atrás, eu falei para vocês que o número de sócios torcedores do Mengão Queridão era 69.220. Hoje eu consultei antes de entrar ao vivo aqui com vocês e já está em 69.040 sócios torcedores. O Flamengo vem perdendo sócios torcedores vertiginosamente. A diretoria tem que mudar essa situação para que a gente não tenha problemas maiores com relação a receita do Flamengo, que estima passar de novo de 1 bilhão esse ano. Mas para isso tem que dar uma amenizada na situação. Tem que ouvir um pouquinho o torcedor rubro-negro para resolver os problemas lá dentro do Ninho do Urubu. Senão, o Flamengo vai ficar perdendo cada vez mais dinheiro com sócio-torcedor, com patrocinador, com qualquer uma dessas situações. O que vocês acham? Pessoal, as coisas já começaram a mudar para o lado do técnico Paulo Souza. Até aqueles jornalistas que até ontem garantiam fielmente a permanência do Paulo Souza no Flamengo, agora já começam a criar vídeos e a postar dizendo que esses 5 jogos são 5 finais para o técnico Paulo Souza, e se ele perder em algum momento, ele pode cair do Flamengo, ele pode deixar de ser o treinador do Flamengo. Ou seja, agora, até aqueles que eram mais crentes nas palavras oficiais de dirigentes rubro-negros já estão enxergando que a batata do Paulo Souza não está nem assando, não, ela está pegando fogo. Se o Mengão Queridão não vencer o jogo de amanhã, dificilmente o técnico Paulo Souza será o treinador contra a equipe do Goiás. Vamos ver o que vai acontecer. Essas foram as últimas notícias do Mengão Queridão. Caso apareçam novas notícias, nós estaremos atualizando o nosso portal, por isso eu te recomendo que vá até lá, portalflamengonews.com.br, e confira as informações do Mengão Queridão. Inclusive, nós temos um patrocinador novo lá, que é a Betano. Dá um pulinho lá no site da Betano para você poder se divertir pra caramba com apostas nesses jogos no mundão de Deus afora. Por enquanto é isso. Se você gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço para que você se inscreva, deixe o seu like, chame seus amigos, suas amigas, divulgue o nosso canal. Só assim a gente consegue crescer. Quando você que está aí do nosso lado, o parceiro número 1 do canal, nos ajuda na divulgação. Deixe o seu like, tamo juntos, tenha uma excelente segunda-feira, fiquem com Deus, saudações rubro-negra.